Boa noite. Hoje vamos falar de um tema importante, que tem um nome complicado: desmaterialização. Um dos grandes objetivos da humanidade é produzir sem esgotar os recursos naturais. Quando compramos um carro, ele fica mais caro quanto mais acessórios tem. Mais coisas, mais valor. A desmaterialização é o caminho de dar valor através do acréscimo não de coisas, mas de boas ideias. Um programa de computador, por exemplo, não é material como o carro ou o fogão. No entanto, há países que ganham dinheiro apenas produzindo programas de computador. Como está o Brasil nesse campo da economia criativa que usa menos recursos naturais e se apoia no conhecimento e nas boas ideias? Quais os caminhos para fazermos isso de maneira que dê mais resultado? Para debater este assunto, vamos conversar com Carlos Eduardo Young, professor da UERJ e pesquisador especialista em desenvolvimento sustentável e ferramentas econômicas para o meio ambiente, e Lídia Goldenstein, economista e coordenadora do estudo Economia Criativa da cidade de São Paulo, Diagnóstico e Perspectiva. Lídia, você coordenou uma pesquisa sobre economia criativa em São Paulo. Seria interessante para nós que você desse uma ideia do que é economia criativa e o que essa pesquisa te esclareceu. Olha, Gabeira, a economia criativa, que aliás é um tema que está super na moda hoje em dia, todo mundo usa o chavão economia criativa, igual se usava antigamente sustentabilidade. E eu considero que a economia criativa nada mais é do que uma política econômica moderna, uma estratégia de crescimento moderna, baseado exatamente nas coisas que você falou, no que no jargão de economês é a economia do conhecimento. Hoje em dia, os países, as cidades, os municípios, as empresas têm muito mais capacidade de produzir, de ganhar os seus retornos, de gerar emprego e renda através do conhecimento. Você está chamando aqui de desmaterialização, mas eu chamo isso da nova economia do conhecimento. O que significa isso? Significa que neste novo paradigma econômico, dada a revolução tecnológica pela qual nós estamos passando, os produtos geram muito mais valor através dos investimentos intangíveis. O que é isso? É o investimento em tecnologia, é investimento em marca, é investimento em design, é investimento em tudo que está ligado ao conhecimento e ao pensamento do homem. Os investimentos em tijolo, em máquinas, equipamentos, em relação aos PIBs dos países, têm caído. Para você ter uma ideia, algumas pesquisas mostram que a proporção do investimento do intangível no Reino Unido, por exemplo, é quase 130% em relação aos investimentos intangíveis. Isso significa o quê? Isso significa que os países têm uma nova oportunidade. Diferentemente do paradigma produtivo da Revolução Industrial, o antigo paradigma, no qual, se você não tivesse investimentos em siderurgia, em bens materiais, você não tinha condições de competir, o mundo atual abre uma janela de oportunidades. Isso não significa que nós estejamos usufruindo disso, que nós estejamos percebendo e que a nossa política pública esteja incentivando esse lado. Infelizmente, eu acho que não. Mas muitos países perceberam isso, países como a Inglaterra, países como os Estados Unidos, porque ao contrário do que nos vendem, tanto Inglaterra como Estados Unidos praticam sim políticas industriais extremamente agressivas, tanto em incentivos diretamente, financiamento desses setores, quanto articulando, tanto através das compras do governo. Por quê? Perceberam que são esses setores ligados à economia criativa que são os setores hoje em dia que geram emprego, renda, exportação. Eu vou dar dois exemplos, desculpa, muito rapidinhos. Uma indústria de games, que em geral as pessoas têm muito preconceito. Jogos, né? Os jogos, porque eu mesma sempre associei jogos a meu filho adolescente gastando 3 horas da sua tarde nos jogos. Só que você tem jogos para todo tipo de uso. E hoje em dia os jogos estão sendo muito usados para educação, por exemplo, pedagógicos. Bom, a indústria de jogos é uma indústria que emprega muito, emprega jovens, emprega gente de alta formação, quer em física, matemática ou em artes, né? Ou a indústria de cinema de animação no Canadá. É uma indústria que gera de 250 a 300 mil empregos. Poucas indústrias no mundo, poucos setores industriais geram tanto emprego. E exporta quase 5 bilhões de dólares. É uma indústria limpa, é uma indústria
que atrai turismo por país, porque vende o país e vende os seus bens culturais através do cinema de animação, e também atrai jovens. Então você tem aí uma oportunidade de geração de emprego e renda. E eu vou dizer mais, as indústrias consideradas tradicionais do velho paradigma só vão sobreviver se investirem na economia criativa. Por quê? Porque você só vende hoje uma roupa para competir com a China, não vai ser com mão de obra escrava, nem com um produto barato. Vai ser com o quê? Com marca, com design, com criatividade. Cadu, essa oportunidade que a economia criativa abre, você acha que ela está muito concentrada nas grandes cidades ou é possível também que seja desenvolvida em pequenas cidades? Eu acho que essa nova economia, que é a tal da economia verde que a gente estava pensando na Rio+20 e que a retórica ficou muito longe ainda da realidade, mas essa ideia da economia, da inovação, ela passa por todos os setores. Eu costumo dizer que sustentabilidade não é o que se faz, mas como se faz. Você pode ter uma fábrica de reciclagem de papel extremamente poluente, não é porque é reciclagem que é bom. Você pode fazer uma fábrica de papel de matéria de fibra virgem com certificação, recuperação de áreas degradadas, aproveitamento da matéria que a natureza dá. Então, essa ideia do conhecimento, da inovação, ela permite que você corte todos os setores econômicos. Então, vamos pegar o caso do campo, da agricultura orgânica, mesmo nas formas tradicionais, agricultura sem fogo. Nós temos um grande problema no Brasil ligado ao aquecimento global, às mudanças climáticas, que são as emissões da pecuária. E nós temos um padrão de ocupação fundiário que é incompatível com o século XX, quiçá o século XXI. Nós poderíamos estar produzindo muito mais, empregando mais gente e causando muito menos dano ao meio ambiente, porque a saída tanto da economia criativa quanto da economia verde exatamente se dá pela inovação, que é uma nova forma de você utilizar os recursos e como você intensifica o uso do que é mais rico na produção, que é o ser humano. Ela é geradora de trabalho, é geradora de emprego. E ela se desmaterializa por quê? Porque o serviço, a atividade de introdução dessa coisa do ser humano na produção, ela tem um potencial de ativar a economia muito maior, porque um emprego melhor remunerado é também uma forma de gerar demanda, porque esse empregado melhor remunerado terá acesso a um outro tipo de consumo, um consumo rico em cultura, um consumo rico em conhecimento. E isso é uma transformação que os países desenvolvidos já perceberam. Pegar o setor de energia, a transformação do setor de energia eólica, de energia fotovoltaica, novas formas de produção, onde os países envolvidos se mantêm detendo a tecnologia. E aquela coisa velha, antiga, fumacenta, poeirenta, que usa muita energia, que é muito ineficiente, está se deslocando para onde? Para a gente. E toma o nosso BNDES, fica financiando esses projetões que depois dá errado, como a siderúrgica do Rio de Janeiro. É isso aí. Eu vou ter que discordar numa questão. Perfeito. Então faça isso antes que eu faça a pergunta aos dois. Que é a questão que você falou da agricultura. A agricultura brasileira é uma das mais produtivas do mundo. A agricultura brasileira e a Embrapa tem exatamente, tem uma quantidade importante de investimento e de pesquisa e uma sofisticação imensa. Hoje em dia, num pintinho de frango que você exporta, tem muito mais tecnologia embutida do que numa tonelada de aço que você exporta. O problema da nossa agricultura, você tem razão, a gente tem que pensar nas questões de queimadas, temos muito que melhorar em relação ao meio ambiente, mas a agricultura sempre e cada vez mais gerará menos emprego. E é exatamente por isso que a gente tem que investir na economia criativa. Por quê? Porque o Brasil, ao contrário do que consideram muitos economistas, não pode prescindir da sua indústria. Porque nós temos ainda uma péssima distribuição de renda, apesar da melhora. Nós temos uma população jovem muito grande e nós só vamos conseguir criar empregos para essa população através das indústrias criativas. Não é nem com a indústria velha tradicional e muito menos com a agricultura. Cadu, se você quer completar... Eu quero dizer assim, na verdade, nós estamos falando... Isso aqui também é um debate, claro. Não é só uma entrevista. Não, porque na verdade nós estamos falando a mesma coisa, que você está dizendo o seguinte, o potencial tecnológico da agricultura moderna, da pecuária de ponta, da produção madeireira sustentável é imenso.
Mas, ao mesmo tempo, esse setor moderno coexiste com uma massa de produção predatória que é desnecessária. Mas a gente não pode confundir economia criativa com sustentabilidade, com politicamente correto, com ações as quais eu concordo com você, mas que são de outra natureza. Eu acho que essa confusão, achando que a economia criativa é a panaceia para resolver todos os problemas ecológicos de sustentabilidade, é um equívoco. A economia criativa é, na verdade, algo que vem sendo chamado de economia criativa, mas é o novo paradigma econômico internacional no qual todos os países que estão percebendo estão navegando. A China botou dentro do seu último plano quinquenal como estratégia número 1 de crescimento a economia criativa. E a gente sabe o grande problema ecológico e democrático e todos os problemas que tem no Estado chinês. Pois é, vamos fazer um intervalo. Na volta, vamos inclusive voltar a esse assunto. Mas, no momento, nós vamos esperar um pouco para chegar ao processo mesmo da desmaterialização. E uma pergunta que eu farei em seguida é se ela nos ajuda a poupar os recursos materiais. O mercado de games mundial fatura 60 bilhões de dólares por ano. O mercado brasileiro estima-se que seja algo entre 2% e 3% disso. O brasileiro é um ávido consumidor de games. Como você vê na música, no cinema, até mesmo na publicidade, o que se faz no Brasil é de qualidade mundial. E o game ainda não está nesse momento, porque o brasileiro ele tem um problema de gostar do que vem de fora, é cultural isso, e ele se vê como importador e não como exportador. E ele tem um problema de mão de obra gravíssimo. O problema do profissional brasileiro hoje é que ele é muito generalista. E hoje, até mesmo, o processo de formação de quem trabalha com games é muito genérico. E se eu não tenho pessoas excelentes em cada uma das áreas, eu não consigo fazer um título que vai brigar de igual para igual com empresas que têm. E a carga tributária, a gente não é diferente de qualquer outra empresa de tecnologia aqui que sofre com os mesmos problemas. Às vezes um cara que ganha muito mais lá fora sai mais barato no final pra gente do que aqui. Games tem um negócio legal, que ele é um processo de desenvolvimento que já foi moldado em um mercado que é regido por internet, por instituições colaborativas, mecanismos de controle, pela noção de comunidade, a visão mais holística do mercado como um todo. E ele é naturalmente colaborativo. Então, enquanto produção tecnológica inovadora, ela está diretamente ligada aos conceitos de economia criativa, porque quem faz jogo já tem essa mentalidade. Desenvolvedor de games. Primeiro, ele gosta de games, ele é um especialista na área de programação que ele quer e um eterno curioso e criativo. Não só inventar coisas novas, mas ver onde é que você pode melhorar coisas que já existem, porque é um mercado de constante inovação. O governo quer incentivar as pequenas empresas que estão começando agora dentro de um arcabouço conceitual que eles têm do que deve ser o mercado de games, entendeu? Então, às vezes, o programa de games depende que ele tenha uma temática brasileira, o que a gente não acredita. É feito um concurso onde assim, o eleito é subjetivamente. Funciona para pequenas empresas, entendeu? Mas para a gente, quando a gente precisa de recursos ou dinheiro, a gente fala com fundos de investimento que estão interessados em métricas que, na nossa visão, são mais eficientes. Porque games é uma coisa nova. Então, assim, é mais fácil o governo apoiar cinema do que games, apesar do mercado de games ser muito maior do que Hollywood. O jogo que vende mais do que qualquer CD, do que qualquer livro, do que qualquer filme, do que qualquer coisa. Só que isso é uma realidade em mercados evoluídos eu entendo que para o governo brasileiro é uma coisa nova e arriscada ainda, entendeu? Você só começa a colocar sua cultura num produto de massa para um mercado global depois que ele está estabelecido. E o brasileiro, ele faz uma coisa ao contrário, entendeu? Ele tenta fazer um jogo do Saci Pererê. E aí ele quer que esse jogo fique popular. Se o brasileiro quiser, ele pode fazer um jogo de luta e depois coloca um cara que luta capoeira. Não tem por que você fazer um jogo para explorar o Brasil, que é 2%, e jogar fora os outros 98%.
E não é fazendo o jogo do Saci Pererê que você vai explorar os 98%. A entrega do mercado de jogos, ela serve para absolutamente tudo na vida. Só que a questão que as pessoas não veem, e uma questão que a economia criativa sempre tenta buscar, é o desdobramento disso muito além daquele cara que está jogando. Games são a maior indústria de entretenimento digital do planeta, então assim, movimenta muito dinheiro e alcança muita gente. Games podem ser usados para treinamento de terceira idade. Game pode ser ferramenta de educação. Seguindo essa linha, games geraram um negócio que chama gamificação, que é você utilizar mecânicas de games em plataformas não games. Então, cada vez mais você vai ver coisa que você interage com uma marca, você ganha ponto. E games é uma linguagem universal. Então, assim, você tem uma entrega de games gigantesca e que abrange quase todas as áreas de cultura. E tudo isso de um jeito muito linear, limpo e colaborativo. Não porque eu trabalho com isso, mas eu não vejo outro mercado no mundo que entregue esse conteúdo, tanto em volume como em qualificação, do jeito que o mercado de games entrega. Lídia, essa atividade que nós vimos aí, ela faz todo sentido numa cidade grande, com muita gente querendo trabalhar, disposta a trabalhar nisso. Você acha que essa indústria do entretenimento é uma perspectiva também para São Paulo? E o que o governo poderia fazer para estimular, em caso seja, evidentemente? Não, eu acho que é uma perspectiva para São Paulo, mas graças às novas tecnologias é também para pequenas cidades. Quer dizer, nada impede que uma pessoa desenvolva produtos e se comunique através da internet. Do ponto de vista de políticas públicas, eu acho que nós estamos atrasadíssimos. Eu acho que toda a nossa estrutura de pensar a economia brasileira é datada. Eu sou uma grande fã do BNDES, eu trabalhei no BNDES, tenho o maior orgulho disso, mas a estrutura inteira do BNDES ainda pensa o Brasil dos anos 50 e a indústria do velho paradigma econômico. Eu brinco que quando nós tivemos a crise, em vez de fomentar a indústria automobilística, tinha que ter fomentado a indústria de games, a indústria do cinema, a indústria de entretenimento, que gera muito mais emprego do que uma indústria automobilística, polui menos, tem uma atratividade para os jovens. Quer dizer, você chega para um jovem na periferia ou numa favela e diz, olha, vem trabalhar como torneiro mecânico, vem fazer um curso de torneiro mecânico. Não só ele não quer, como ele sabe que não tem emprego. A indústria automobilística hoje produz o dobro, produz 3,5 milhões de carros com o mesmo número de operários que produzia nos anos 70, 1,5 milhão. Em compensação, o crescimento do emprego para jovem nessas indústrias é imenso. Você chega para o mesmo jovem da periferia e diz o seguinte, olha, vem trabalhar numa indústria de games, vem desenhar, vem fazer um curso para você participar, dá uma pertencença ao mundo moderno e tem uma atratividade para o jovem, que, ao meu ver, é inclusive um grande instrumento de geração de emprego, renda e inclusão social. Como eu já disse, vários países já perceberam. Eu acabei de ler um estudo fascinante em inglês sobre o mercado de games na Inglaterra. E toda a discussão deles é mostrando como a mão de obra utilizada é altamente qualificada. Você tem 77% com nível superior, dos quais 33% com mestrado e doutorado em ciências de computação, física, matemática e artes. Você pode pegar um jovem e atrair, ele não precisa ser um formado e um PhD em física, mas ele pode ser um bom desenhista e isso é importante. Então, eu acho que olhar esses setores como setores industriais é fundamental. Essa é a novidade que nós ainda não percebemos. Cadu, você é coautor de um estudo da ONU sobre o uso eficiente de recursos. Na sua opinião, a política brasileira, no que diz respeito ao caminho para uma economia criativa, ela está bem parada no momento ou precisa de um estímulo? A Lídia está absolutamente correta. Se a gente pensa na figura maior da desmaterialização da economia, que é essa nova forma de produzir, ela vai ter aspectos, facetas diferentes, que a gente pode chamar, uma vai se manifestar como economia criativa, outra como economia verde, etc. Mas o problema é o paradigma de produção, como ela colocou, ainda há uma crença no aparato de política pública no Brasil,
de que o que gera valor, do que gera produto é o tangível. Seja esse tangível o tangível da indústria, o aço, o ícone do automóvel que precisa ser subsidiado sempre que tem uma crise, o ícone na agricultura, que é a questão da expansão da área de colheita, e a gente não está dando a importância que é o século XXI, que é o século onde você tem nitidamente uma crise da hegemonia convencional e uma rearticulação da estrutura produtiva mundial, onde esse componente de inovação, esse componente de conteúdo, nas suas diversas manifestações, é o que puxa. Mas o nosso instrumento de incentivo econômico foi montado na indústria de substituição de importações, onde o que você queria era completar a matriz de insumo-produto, traduzindo isso para o leitor, que importante era que você tivesse a máxima quantidade de etapas produtivas de bens tangíveis, né, que a gente pode tocar sendo cobertas. E nós perdemos o rumo na falsa ilusão de que bastava ter a fábrica, bastava ter o campo, que isso seria a solução econômica. E a revolução tecnológica fez com que os setores mais dinâmicos das economias são os setores de serviço. A China, por exemplo, é muito mais inteligente nesse sentido. Embora ela tenha um peso muito grande nessas atividades, vamos chamar assim, tradicionais, a indústria tradicional, a agricultura tradicional, ela tem um apoio muito grande a essa questão do conteúdo. Agora, para que você consiga dar esse salto, você precisa ter uma base sólida. E aí desmorona o sistema brasileiro, porque isso não é nenhuma novidade, os nossos parâmetros educacionais são muito ruins. O que nós temos, na verdade, é uma dispersão. Nós temos uma elite que tem um bom colégio particular, que tem uma boa formação, que consegue ser competente, mas uma grande maioria que fica automaticamente excluída e depende, voltando à questão do emprego, dos serviços mais básicos. Aí, quando a gente olha as estatísticas de emprego, o setor agro cada vez usa menos gente, a mesma coisa na indústria de transformação, e o setor de serviços que acaba empregando é o setor de serviços de baixa qualificação. Então nós temos aí uma perda dessa oportunidade de dar o salto, porque a gente, inclusive, não está com a base preparada para fazer essa transformação. Agora, eu gostaria que vocês me ajudassem numa coisa. Quais os exemplos que nós podemos dar de atividades criativas fora das grandes cidades, nas pequenas cidades brasileiras ou mesmo no campo? Você já mencionou a questão da agricultura, que nós estamos de acordo, é extremamente criativa e inclusive a Embrapa é muito dinâmica nesse ponto. Mas quais são os outros exemplos que nós poderíamos encontrar de atividades criativas no interior? A ideia do específico, a ideia do local, paradoxalmente, é uma vantagem competitiva no mundo globalizado. Então, a ideia da origem, isso é uma coisa que pode ser muito explorada, a gente avançou muito pouco nisso. A ideia de um cluster associado, um conjunto de atividades que aproveite o símbolo daquela marca. Isso começa muito na área alimentícia, o queijo da serra de tal, o laticínio de tal, a vinícola, mas isso pode se estender também a outras controlada. Áreas. Exatamente. Sim. E a questão do que é mais rico nosso e que mais nos diferencia do ponto de vista global, quer dizer, se eu tivesse que aproveitar a marca Brasil competitivamente, por uma coisa como foi colocado no exemplo do VT, da questão do que seria vendável, a parte o futebol, o que nos caracteriza para o mundo é exatamente essa potência que nós somos em termos de natureza, em termos de biodiversidade, e que nós não sabemos explorar, muito pelo contrário, nós fazemos um esforço para detonar. Então, em vez de ter uma marca Pantanal, até Pantanal é curioso, porque Cuiabá, lá em cima no Planalto, diz que é a capital, lá em cima do Cerrado, que é a capital do Pantanal, porque ela já se percebeu que essa marca tem uma coisa bacana. E a coisa da cultura local, a questão daquele jeito de fazer aquela cachaça do norte, a cachaça de Salinas. Então você já começa a procurar. O queijo da Serra da Canastra, que há anos tenta se legalizar e não consegue. E que é a antítese da produção massificada desperdiçadora, porque ela o que isso tem em comum?
tem em comum fazer de uma maneira especial, de uma maneira diferente, em que eu valorizo o humano e a questão do recurso, como foi colocado. Agora, contrasta com o programa de aceleração do crescimento, que é em cima de quê? De tudo aquilo que está sendo descartado. Então, quando você vê claramente um avanço onde o conteúdo tecnológico é o mais importante e a base material do recurso natural, o nosso discurso é ser a Arábia Saudita do biocombustível, é ser o maior exportador de carne do mundo, é ser o grande exportador de minério de ferro para a China. Essa reprimarização, ela tem essa dupla manifestação. Ela nos emburrece do ponto de vista de produção, porque a gente volta a produzir aquilo que não tem o diferencial, né? E do ponto de vista social é muito pouco inclusiva. Então a gente vai ser um país pobre de gente muito rica. Vamos para o último intervalo e já voltaremos falando mais da economia criativa. Estamos na era da informação e do conhecimento. Cada vez mais as economias nacionais reduzem sua dependência econômica da mera extração de recursos. No Brasil, começando com os ciclos extrativistas, pau-brasil, cana-de-açúcar, ouro, café e borracha. Depois vieram as indústrias de base e o país se modernizou. Pesquisa científica, produção de tecnologia, etanol, Petrobras, Infraero. Mas será que o Brasil está seguindo essa toada e se desenvolvendo cada vez mais com base em conhecimento e produtos de alto valor agregado? Os bens primários que correspondiam a 42% das exportações latino-americanas em 1998 passaram para 53% em 2008. No Brasil, saltaram de 20% para 35% da pauta de exportações. São dados do estudo Eficiência no Uso de Recursos na América Latina. Cadu, quais foram as conclusões desse estudo? Que tipo de indicação ele nos traz? Em primeiro lugar, como já foi falado aqui no programa, a nossa política macro, a nossa política mais geral, ela tem muito pouca preocupação com o conceito de eficiência no seu sentido mais social. Ela trabalha muito na conta de assim, o que vai gerar maior saldo comercial hoje, sem considerar as consequências de longo prazo. E muito do que a gente tem hoje de problema é exatamente esse descuido, porque como você maximiza a importância, eu preciso gerar o maior superávit possível no curto prazo, eu preciso controlar hoje o problema da inflação pressionando o preço mais baixo, você tem pouca preocupação. Um exemplo interessante é a questão de energia, onde hoje o maior esforço da política energética é tentar fornecer energia ao preço de consumidor mais barato e não ao que seria o custo socialmente medido mais barato. Uma segunda conclusão interessante do estudo é que, embora a globalização um pouco nos empurre para essa participação cada vez menor de produtos de intensidade tecnológica considerável e um aumento muito grande da dependência de matéria-prima e produtos industriais de alto conteúdo poluidor, e cada vez aumenta mais, ou seja, se você pega a pauta exportadora brasileira, ela é cada vez mais dependente de produtos cujo processo de produção é muito intensivo em energia e impactos potenciais de poluição e cada vez menos intensiva no que é limpo. Por outro lado, essa mesma globalização ela tem um aspecto interessante de criar uma luz através das possibilidades de novos mercados, de novos nichos. Aí entra a questão da certificação, entra a questão da inovação. E aí a gente fez uma série de estudos empíricos sobre a empresa que inova, a indústria, pegando uma pesquisa do IBGE chamada Pintec, pesquisa da indústria, da inovação tecnológica. Nós pegamos quais são as empresas que inovam e qual é o comportamento ambiental. E a gente percebe uma fortíssima correlação entre as duas. Ou seja, a empresa que tem uma preocupação, e social também, uma empresa que tem uma visão que vai além desse curto prazo, é uma empresa que tende a ser mais inovativa, que tende também a buscar uma responsabilidade social e ambiental maior. E é esse nicho de produção que a gente precisa explorar. Agora, para isso, a gente precisa abandonar a prática do incentivo generalizado, de apoiar qualquer prática
que tem sido a nossa história. Ou seja, a gente apoia setores econômicos, a gente não apoia formas de produzir. Então a gente tem uma política para apoiar o setor industrial, o setor agrícola, o setor de turismo, quando deveria ter esse tipo de agricultura, esse tipo de indústria, esse tipo de serviço. Até porque, como foi colocado, a barreira entre o que é serviço e o que é indústria é cada vez mais tênue, cada vez mais difícil, inclusive, de você medir. As contas nacionais, elas têm um problema de mensuração, porque você não sabe mais, por exemplo, como medir serviço de telefonia. Antigamente você media por pulso. Agora, o que é um serviço de telefonia? Então, a gente tem muita dificuldade de avançar nisso. É difícil, mas a gente precisa encontrar uma solução, desatar o nó corte para poder ir para frente. Perfeito. Nós temos pouco tempo, eu vou fazer a última pergunta aos dois. E voltar ao tema, na verdade. Considerando a importância da economia criativa, que você mesmo mencionou, está no topo da estratégia chinesa e certamente nos Estados Unidos, que já há muitos anos está voltado para isso. Qual é a situação do Brasil? Estamos avançando? Estamos mais ou menos atrasados? Estamos perdendo o bonde? O que fazer para recuperar o ritmo desejável para um país como o nosso? Eu acho que nós tivemos alguns avanços. Foi criada uma Secretaria de Economia Criativa, só que ligada ao Ministério da Cultura. Eu acho que enquanto for uma questão da cultura, enquanto se confundir economia criativa com política cultural ou política social, vai se estar com uma compreensão limitada da questão. Obviamente, ela traz uma possibilidade de uma política cultural, obviamente, ela é uma política de inserção social. Depende da cultura. Exatamente. Porém, ela é algo ligado a decisões estratégicas governamentais. Quer dizer, quando foi implantado no governo Blair, em 97, no Reino Unido, eles criaram uma força-tarefa interministerial que tinha Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Ministério da Indústria Tecnológica, enfim. É algo que tem que ser o diapasão. Por quê? Porque é algo que implica em montar uma estratégia de crescimento para o país, uma estratégia de longo prazo. Você, Cadu? Eu não sou um especialista em economia criativa, mas eu falo um pouco de desmaterialização. O conceito de materialização passa exatamente por isso. O que é interessante é que esse novo paradigma é um paradigma de mudança permanente. Então, a cada nova mudança surge uma nova oportunidade, que vai desde você ter formas de inserir digitalmente aquele indivíduo que estava numa comunidade rural isolada no meio da Amazônia, mas também da inserção daquele indivíduo que estava no coração de uma grande cidade, de São Paulo, Belo Horizonte, o Rio de Janeiro, mas que estava também isolado por causa da cidadania. E eu vejo isso como uma dificuldade muito nossa, porque a gente nunca conseguiu perceber que a inclusão social, a alocação da cidadania é uma ferramenta e uma maneira pela qual você consegue avançar. E isso é uma diferença do nosso modelo, como por exemplo o caso asiático, onde apesar dos problemas políticos, que espero em algum momento eles vão avançar, mas onde você teve um acompanhamento mais par e passo dessa coisa. Então me preocupa essa visão de que nós ainda associemos crescimento econômico a ter uma safra recorde, ter aço recorde, e você não está falando que nós precisamos ter uma produção recorde da melhoria da qualidade do Enem, de melhoria de inserção no nível superior, e que esse ensino superior seja de qualidade, não seja simplesmente uma espécie de fast food de educação. Então, essas questões, elas ainda não foram inseridas no coração de quem toma a decisão. A vantagem da economia criativa e de todas as outras mudanças que estão vindo é que elas vão mudando a sociedade. É um processo que também transforma o agente e que a gente espera que em algum momento isso também comece a ter o feedback positivo na mudança do processo decisório. Perfeito. Eu agradeço aos nossos convidados. Este foi mais um Capital Natural com Carlos Eduardo Young, da UFRJ, e Lídia Goldenstein, economista e pesquisadora também na área de economia criativa. Muito obrigado, fique conosco.